Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Na nossa aula de hoje de História, vamos estudar sobre reformas urbanas. E nós temos como principal a cidade do Rio de Janeiro. Em 1808, a família real chegou ao Brasil para morar aqui no Brasil. E o Rio de Janeiro era considerada a capital do Brasil naquela época. E não chegou somente a família real. Com a família real veio toda a corte portuguesa e eram muitas pessoas que vieram nos barcos até ao Brasil. Quando eles chegaram aqui, foi necessário fazer muitas mudanças, porque como eles eram muitos, eles precisavam de espaço para morar aqui. Porém, aonde eles queriam morar, que era o centro do Rio de Janeiro, já haviam pessoas morando. E o que teve de acontecer? Aconteceu que houve muitas demolições das casas das pessoas que moravam, que também eram de classes mais baixas, que eram mais pobres, demoliram as casas deles para que dessem lugar às casas da família real e também para as lojas e grandes construções. Isso fez com que as pessoas de classes mais baixas, os mais pobres, fossem expulsos de suas moradias, eles foram expulsos das suas casas e tiveram que ir morar em outros lugares para dar espaço para construir uma nova cidade, um novo centro, para reformar este espaço para que pudesse colocar a família real em seu palácio, em suas casas e construir as grandes cidades, lojas, ruas asfaltadas, tudo conforme os padrões mais modernos daquela época que existia na Europa. Então, eles queriam modernizar a cidade e tirar os casebres, aquelas casas mais pequenas, tirar os cortiços, aquelas casinhas onde vendiam coisinhas, comidas, mas que eram bem simples, e transformar tudo em uma grande cidade nos padrões mais modernos. Isso fez com que aquelas pessoas que foram expulsas de suas casas fossem morar lá nas áreas mais distantes do centro, que é a periferia. E assim se iniciou as favelas. Esses bairros mais distantes também sofreram mudanças. Eles tiveram que receber essas pessoas que também eram de classes mais baixas para morar tudo no mesmo local. Isso fez com que as casinhas ficassem cada vez mais próximas umas das outras. Lá nas favelas, nessas periferias, não havia esgoto, não havia encanação de água, o acesso à água e nem o esgoto encanado, não havia o que havia no centro da cidade, conforme as reformas que eles estavam fazendo no centro da cidade. Então, houve mudanças na periferia, mas essas mudanças ocorreram para receber essas pessoas que foram expulsas do centro da cidade, não tinham onde morar e tiveram que morar todas juntas, aglomeradas, uma pertinho da outra, e isso fez com que não houvesse infraestrutura desses bairros da periferia se transformando em favelas. Em grandes favelas, e eles viviam em situações bem precárias mesmo. Hoje, a periferia, as favelas do Rio de Janeiro ainda continuam na mesma situação, sem serviços públicos, com pouco acesso à água encanada, com pouco acesso a esgoto, eles não têm praças, então eles ainda vivem numa situação bem precária e bem difícil mesmo. Então, as reformas que aconteceram no centro da grande cidade foram maravilhosas,
para as pessoas que tinham mais dinheiro na época e também hoje em dia. Se transformaram em grandes prédios, grandes cidades, grandes lojas, fazendo com que as pessoas que tinham mais dinheiro pudessem ter acesso e ter uma melhor qualidade de vida e viver nessa cidade que é a conhecida cidade maravilhosa, que é a cidade do Rio de Janeiro. Porém, as pessoas que não tinham dinheiro, que eram de classes mais pobres, e até hoje algumas ainda são de classes mais pobres, tiveram que morar nas periferias e não tiveram não tem a mesma qualidade de vida que essas pessoas que moram perto do centro da cidade, que moram no centro da cidade têm. A qualidade de vida dessas pessoas que moram aqui é muito melhor do que a qualidade de vida das pessoas que vivem nas periferias, que não têm acesso aos serviços públicos, certo? Então, as mudanças, as reformas urbanas que ocorreram não trouxeram benefícios para todos, somente para aqueles que tinham mais dinheiro, para as pessoas mais ricas, para as pessoas mais pobres, não trouxe benefícios. Tiveram mudanças, mas não benefícios. Certo, crianças? Espero que tenham gostado da aula de hoje e reflitam bastante sobre esse assunto. Até a próxima aula. Beijinhos!